A senhora Riley estava sentada numa cadeira a olhar pela janela para as nuvens que passavam. Ela era uma mulher baixa, com a pele profundamente enrugada que falava da sua longa e preenchida vida. Os seus olhos castanhos e límpidos ainda brilhavam com vida. O cabelo grisalho da senhora Riley estava cuidadosamente penteado em caracóis. "Por que é que o Simon não liga?", disse ela baixinho, estendendo a mão para o telefone. Os seus movimentos eram lentos e cuidadosos, como se ela temesse parti-lo. Era o seu aniversário hoje, mas o seu único filho não se tinha apressado a dar-lhe os parabéns. "Talvez mais tarde", suspirou a senhora Riley, habituada ao facto de o filho estar demasiado ocupado com a sua própria vida para lhe prestar atenção. "Bem, já chega." "Não vou ficar mais amuado", exclamou ela. Este dia era verdadeiramente especial. Ela estava a fazer 80 anos. Num tal aniversário, era literalmente um crime ceder ao desânimo e à tristeza. Apesar da sua idade avançada e da doença recente, a senhora Riley levantou-se da cadeira decididamente e dirigiu-se para a cozinha, agarrando-se à parede para se apoiar. Andar era difícil devido à rigidez nas suas articulações, mas impulsionada pela antecipação da festa, a senhora Riley sentiu brevemente uma onda de vigor e energia. Ela decidiu cozinhar uma tarte de maçã, que era uma das sobremesas favoritas do seu filho. Em breve, os aromas apetitosos encheram a casa, e então a senhora Riley começou a pôr a mesa. A bela toalha de mesa tomou o seu lugar, e os talheres de prata emergiram de uma gaveta escondida. Lá fora, o tempo estava cinzento, mas os quartos da casa quase vazia estavam cheios de conforto e calor. A maioria das iguarias era para o seu filho Simon, que vivia não muito longe, na mesma cidade. No entanto, ele não encontrava muitas vezes tempo para visitar a sua mãe idosa. De repente, ouviu-se o som da porta da frente a abrir-se. "Olá, estás em casa?" "Claro, para onde irias?", gritou Simon, e respirou o aroma da comida acabada de cozinhar com prazer. Memórias da sua infância naquela casa inundaram-no, fazendo sentir-se ligeiramente envergonhado da sua negligência, mas apenas ligeiramente. "Olá, querido", disse a senhora Riley ao sair da cozinha para o corredor. Ela atirou para o lado a toalha que estava a usar para limpar as mãos e abraçou o filho. Ele deu-lhe umas palmadinhas desajeitadas nas costas e depois desenvencilhou-se do abraço, entregando à mãe um ramo de flores. "Como estás?", murmurou Simon, tirando o casaco. "Oh, vou me aguentando", respondeu a mãe, aliviada por a sua pessoa mais próxima não se ter esquecido do seu dia especial, afinal de contas. A senhora Riley tinha tanto para lhe contar e para ouvir histórias sobre a vida dele, mas Simon apressou-se para a cozinha, não lhe prestando muita atenção. "Está certo, deves estar cansado da viagem e com fome", disse a senhora Riley, incapaz de olhar para o seu único filho objetivamente. E Simon habituou-se aos cuidados e mimos da sua mãe. Ela pagou pela sua educação cara, comprou-lhe carros e deu-lhe dinheiro sempre que ele pedia. Talvez ela esperasse receber o seu amor em troca, mas eventualmente ela criou um indivíduo narcisista e ocioso. Ele nunca realizou nada na vida, embora já tivesse 40 anos. Simon era uma verdadeira desilusão, mas não para sua mãe. "Entra, querido. A comida está quente e fresca, tal como tu gostas", arrulhou a senhora Riley, seguindo atrás do filho. "Oh, um banquete inteiro", o homem abanou a cabeça ceticamente enquanto se sentava à mesa. Ele não fazia ideia do esforço que foi preciso para a mulher de 80 anos preparar os simples aperitivos. Apesar de tudo, a senhora Riley sentiu uma enorme gratidão pela visita do seu filho. Ela tinha certeza de que Simon estava simplesmente a esconder os seus sentimentos, como é típico dos rapazes, e no fundo, ela esperava que ele apreciasse a sua experiência de vida e sabedoria. "Querido, prova a tua tarte favorita", ela sorriu, passando o braço pelos ombros do seu tão esperado convidado. "Claro, vou provar", resmungou Simon. A senhora Riley ignorou o seu desagrado e sentou-se numa cadeira ao lado dele, hipnotizada enquanto observava o filho a manusear o garfo. Há muito tempo que ela não via alguém comer a sua comida com tanto entusiasmo. "Então, está boa?", perguntou ela. Cada momento que ele passava com ela parecia-lhe precioso.
Como estás? Está tudo bem? Perguntou ela. Simon parou por um momento, olhando para sua mãe como se tentasse perceber por que é que ela estava a perguntar. Não vendo qualquer motivo oculto no seu rosto amoroso, ele simplesmente encolheu os ombros. Está tudo bem, como de costume, Simon continuou a mastigar, embora algum dinheiro extra não fizesse mal. A sugestão de esperança na voz do seu filho deixou a mulher desconfortável, especialmente porque ela já lhe tinha enviado uma soma substancial há pouco tempo. Sim, de facto, algum dinheiro extra também não me faria mal. A pensão inteira é gasta na manutenção da casa, a mãe abanou a cabeça. O dinheiro nem sempre tinha sido um problema. A senhora Riley fora outrora conhecida como uma mulher poderosa e determinada. Ela destacou-se na sua carreira, ocupando cargos de gestão em muitas empresas da cidade. As suas capacidades de tomada de decisão, perseverança e sociabilidade fizeram dela uma mulher respeitada na cidade. Estou impressionado com a sua assertividade, poucas mulheres atingem tais alturas, disse-lhe o presidente da Câmara uma vez num evento social. Não há nada mais valioso do que o sucesso, certo? Respondeu ela então. Mas o tempo não poupou ninguém. Com o passar dos anos, a senhora Riley sentiu a necessidade de fazer uma pausa na corrida interminável pelo primeiro lugar. Ela acabou por decidir afastar-se dos cargos de liderança e dedicar-se ao descanso. No entanto, nessa altura, a sua família tinha mudado significativamente. O filho já há muito que tinha começado a viver por conta própria, e o seu marido parecia ter se esquecido da felicidade partilhada. E depois ele morreu de todo. Visitaste o pai no cemitério? Perguntou a senhora Riley de repente. Simon tossiu, quase se engasgando com outro pedaço de tarte. Ele agarrou na caneca de sumo, tentando aliviar o nó na garganta. Mãe, quem é que pensa num cemitério numa festa de aniversário? Desculpa, suspirou ela. A perda súbita do seu marido, há 15 anos, foi um golpe sério para a senhora Riley. Ela ficou sozinha, sem o seu amado parceiro. A dor e o vazio encheram o seu coração, contribuindo para o seu afastamento da vida social. Ela preferia passar os seus dias na solidão da sua casa, e apenas na presença do seu filho encontrava consolo e a única centelha de felicidade. A propósito, ainda bem que mencionaste a casa, disse Simon, tossindo. A senhora Riley olhou para ele surpreendida, e só agora reparou numa expressão presunçosa e num brilho maroto nos seus olhos. Ela conhecia o seu filho muito bem. Simon só agia assim quando esperava lucrar com alguma coisa. Mas de que tipo de lucro poderia ele estar a falar agora? No entanto, a senhora Riley afastou as suas suspeitas, com medo de estilhaçar a ilusão de felicidade que ela tinha cuidadosamente construído ao longo dos anos. Ela simplesmente sorriu calorosamente, olhando feliz para o seu filho. Entretanto, Simon levantou-se da mesa e começou a inspecionar a cozinha meticulosamente. Isto é pedra natural, ele acenou para os azulejos. Claro, escolhemos a melhor com o meu pai, acenou a mãe. Bom, esticou-se Simon, tirando um caderno do bolso. Ele saiu de trás da mesa, começando a andar pela sala com um rosto cada vez mais interessado. Ele examinou cada armário, perscrutou as paredes, depois moveu-se rapidamente para o corredor, medindo as portas com uma fita métrica e tirando medidas dos móveis e dos quartos. Aquele sofá é de cabedal, certo? Perguntou ele com uma ganância visível na sua voz. Claro, respondeu a senhora Riley automaticamente. Ótimo. Quanto custa? Não me lembro. Por que perguntas? Disse ela, mas a sua pergunta ficou sem resposta. Simon anotava tudo o que descobria no seu caderno. Era como se o homem se esforçasse por criar uma representação completa da habitação, sem omitir um único detalhe. O que estás a tramar? Perguntou a senhora Riley, preocupada. Só a verificar, acenou Simon, e continuou a sua jornada pela casa, tomando notas, explorando cada canto dela. O caderno estava a ficar cada vez mais cheio, e o homem estava a ficar mais feliz, como se tivesse descoberto um verdadeiro tesouro. Queres renovar a casa? Perguntou a senhora Riley. Eu não preciso. A casa estava em excelentes condições.
Ela e o seu marido tinham gasto muito dinheiro quando eram jovens para a tornar bonita, e agora tudo o que restava era mantê-la. Sabes, mãe, há uma coisa, o filho finalmente dignou-se a responder. Ele hesitou um pouco, como se não soubesse como abordar a questão mais importante. Mas a senhora Riley conhecia o seu rebento demasiado bem para entender sem palavras. Estás com problemas? Perguntou ela, com a voz descaída. Na verdade, não são problemas, apenas dificuldades temporárias, Simon sorriu desajeitadamente. Estou um bocado endividado, por isso prometi vender a casa e pagar tudo. Mas como pudeste, filho? É a nossa memória. E onde é que eu vou viver? Vais levar-me contigo, chorou a senhora Riley. O pensamento de ter de levar uma mãe idosa para sua casa fez o homem estremecer. Ele, claro, tentou esconder o seu desagrado, mas uma careta fugaz não escapou ao olhar atento da senhora Riley, ferindo o seu coração amoroso. Sabes, eu tenho um comprador. O Dr. Harvey é um cirurgião muito rico e influente, disse o filho. Ele sempre sonhou em mudar-se para este bairro, para poder viver não muito longe da sua clínica. Bem, sabes, não é apenas um pedaço de terra, é um sonho. Claro, foi por isso que a compramos em primeiro lugar. O teu pai e eu pensamos que tu e a tua esposa se mudariam para cá, para que os nossos netos tivessem um lugar para crescer, disse a senhora Riley em voz baixa. Mas eu não tenho esposa nem filhos. Portanto, para que precisamos de um lugar tão grande para nós os dois? Tu própria disseste que não tens dinheiro suficiente para manter a casa, por isso vamos encontrar algo não tão enorme, Simon franziu o sobrolho. Mas eu estou habituada aqui. Não quero mudar-me na minha velhice. Mãe, tens de te preparar. Não percas tempo, disse Simon com firmeza, mudando a sua expressão. Era óbvio que o filho não queria perder tempo com longas persuasões. Não te preocupes, eu já tratei de tudo. Vou levar-te a um lugar. Acho que vais gostar de lá, disse Simon, dando um sorriso irônico. Fazer as malas agora mesmo? Não podemos pelo menos conversar um bocado, a senhora Riley ainda não conseguia acreditar no que estava a acontecer, como se tudo à sua volta fosse apenas uma brincadeira. Simon olhou para ela, expressando com um só olhar tanto a impaciência como a falta de vontade de lidar com os caprichos da sua velha mãe. Ele simplesmente foi ao armário, tirou a mala com que ela outrora viajara em negócios e começou a fazer as malas. Querido, bem, para onde vamos? Está mau tempo lá fora. Mas o seu filho não prestou atenção às suas súplicas. Se até este ponto a senhora Riley tinha esperado um pouco de compreensão, agora ela percebeu que Simon não mudaria a sua decisão. Ela teria de deixar a sua casa contra a sua vontade e ir para algum lugar. E a julgar pelas coisas que ele estava a pôr na sua mala, ela teria de partir por muito tempo. Não te esqueças da roupa interior, disse a mulher em voz baixa. Ah, sim, vamos levar tudo, acenou Simon. Quando ele acabou de fazer as malas, o filho colocou a sua mãe no seu carro danificado e ligou o motor. Ele não estava habituado a cuidar das suas coisas desde criança, por isso o seu carro parecia bastante gasto. Saindo pelo portão sobre o cascalho rangente, o condutor deixou apressadamente o local, querendo levar a sua mãe para longe o mais rapidamente possível, como se ela pudesse resistir-lhe. Entretanto, a pobre mulher não sabia o que pensar. Não era este o tipo de tratamento que ela esperava no seu aniversário. Para onde é que vamos mesmo? Murmurou ela, olhando para a paisagem desconhecida. Não te preocupes, vais gostar daquele lugar, respondeu o filho. Um lugar. Gostava que me dissesses o nome dele. Vais ver por ti própria, murmurou o filho. A senhora Riley soltou um suspiro cansado e fechou os olhos. Ela não se apercebeu de quando começou a adormecer, embalada pelas vibrações do carro. Parecia que tinham estado a conduzir durante pelo menos umas 2 horas, antes de ela ser abruptamente acordada por uma travagem súbita. Oh! Exclamou a mulher, batendo dolorosamente com o joelho no tablier. Desculpa, respondeu Simon, olhando indiferentemente para sua mãe. Parecia que o estado da sua mãe o incomodava muito menos do que o estado deteriorado do carro.
A senhora Riley olhou à sua volta, perplexa. A paisagem circundante era completamente desconhecida. A mulher queria interrogar o seu filho, mas pela sua expressão, ela percebeu que Simon não estava com vontade de conversar. Ela olhou à sua volta, mas apenas viu uma aldeia abandonada e dilapidada, perdida no meio do nada. O tempo parecia ter se esquecido deste lugar, deixando para trás lembranças da sua antiga grandeza. Casas velhas com paredes rachadas davam as boas-vindas a viajantes ocasionais, as suas fachadas desbotadas e desgastadas como rostos que tinham perdido a sua juventude. Meu Deus, o que é isto? Suspirou a senhora Riley. Não é nada. As pessoas ainda vivem aqui, encolheu os ombros Simon. Estás a brincar? Bem, nem toda a gente tem tanto dinheiro como tu, respondeu o filho com reprovação. Eu não os tirei do nada. Ganhei tudo sozinha. Agora é a altura. Ah, bem, não importa. Simon irritou-se, terminando abruptamente a conversa. Ele conduziu cuidadosamente o carro para o interior da aldeia, procurando a casa certa. Os caminhos sinuosos do povoado há muito que estavam cobertos de ervas daninhas, fazendo o seu último esforço para se agarrarem à terra abandonada. Ervas e flores floresciam corajosamente ao longo da estrada, abrindo caminho através das ruínas do passado. Há sequer rede de telemóvel aqui? Perguntou a senhora Riley, chocada. Para que precisas dela? Tu nunca a usas de qualquer maneira. E se eu precisar de chamar uma ambulância? Como se eles viessem aqui, respondeu Simon, com indiferença. Oh, nem o navegador funciona, murmurou o homem, espetando o dedo no telemóvel inútil. Eles tiveram de confiar em sinais murchos para chegar ao seu destino. Bem, estamos em casa, exalou o filho com alívio. A senhora Riley olhou pela janela, completamente perplexa. Eles pararam em frente a uma cabana degradada, tão dilapidada como o resto da vizinhança. Tens de ficar aqui por um tempo, até eu vender a casa. Depois eu encontro-te um lugar melhor para viver, disse o filho enquanto saía do carro. Como posso viver aqui? A mãe abanou a cabeça, incrédula. Mesmo na sua infância distante, a casa de madeira onde ela nasceu não parecia tão empobrecida. Simon abriu impacientemente a porta do passageiro, estendendo a mão para ajudar. Não havia escolha, o seu filho estava determinado a colocá-la ali. A senhora Riley soltou um suspiro pesado e tentou sair, mas uma dor aguda atravessou o seu joelho magoado. Ela fez uma careta, tentando acalmar a articulação, enquanto seu filho literalmente a arrastava para fora do carro. Não sejas rabugenta, é apenas uma casa comum. Esteve vaga por um tempo. Vais passar aqui apenas umas 2 semanas, disse Simon. A senhora Riley arquejou de dor. Ela não tinha mais energia para discutir com o seu filho. Ela seguiu obedientemente, mancando mais a cada passo. Bem, entra, murmurou Simon, destrancando a porta rangente. A casa estava cheia de um cheiro a mofo, e nuvens espessas de poeira flutuavam no ar. Na mala encontrarás tudo o que precisas, roupas, medicamentos. Trarei mantimentos mais tarde. Na verdade, há uma loja aqui perto. Tu levaste o meu cartão e o meu dinheiro, sussurrou a senhora Riley. Oh, certo. Então espera por mim quando eu chegar. Ele colocou a mala ao lado dela, deu-lhe a chave e voltou para o carro sem olhar para trás. Não ficas comigo por um bocado, gritou a sua mãe atrás dele. Instala-te. Tenho coisas para fazer. Venho visitar-te no fim de semana. Espera, o filho acenou com a mão. O motor rugiu e Simon partiu, desaparecendo na nuvem azul emitida pelo tubo de escape. Um aniversário e uma inauguração de casa. Tantas celebrações num só dia, a senhora Riley sorriu amargamente enquanto inspecionava a sua nova casa. O nariz fazia-lhe cócegas com o pó, o joelho doía-lhe e as lágrimas brotavam-lhe dos olhos. De manhã, ela não podia imaginar que a visita do seu amado filho acabaria assim. Mas agora, agarrando a pega da mala, a senhora Riley levantou-se cuidadosamente e dirigiu-se lentamente para o quarto mais próximo. Ela não queria ficar sentada no corredor até ao fim de semana.
Os documentos necessários para a venda da sua casa foram processados rapidamente. O seu filho tratou de toda a confusão de vender a casa, para poupar à sua amada mãe qualquer problema desnecessário. Ela apenas teve de se ajustar à vida num novo lugar, o que não foi fácil, como esperado. A senhora Riley não conseguiu dormir na primeira noite. O colchão da cama velha e rangente era duro como uma pedra. A velhice já era suficientemente difícil de suportar, e aqui não havia sequer um vislumbre do conforto que um pensionista precisava. Será que ele podia mesmo fazer isto à sua própria mãe? Pensou a senhora Riley, virando-se e revirando-se. Mais tarde, ela soube pelos seus vizinhos que Simon tinha comprado esta casa dilapidada a algum vigarista por uma mera ninharia. Entretanto, o tempo passou. Simon, como prometido, apareceu nos fins de semana com alguns sacos de mercearias baratas, mas nunca ficou para uma visita. Desculpa, não posso ficar. Tenho muito que fazer, dizia ele rapidamente, já a dirigir-se para a saída. Bem, pelo menos toma um chá, dizia a sua mãe, lastimosa. Não há tempo, volto mais tarde, acenava ele. Passaram-se várias semanas. Durante este tempo, o seu filho não a visitou uma única vez, apenas lhe enviando algum dinheiro. A senhora Riley começou gradualmente a habituar-se à sua situação infeliz, embora as suas pernas doridas continuassem a incomodá-la. A pomada para aliviar a dor que ela tinha trazido de casa estava a acabar, e ela nem sabia onde ficava o centro de civilização mais próximo. O chá também está a acabar, suspirou a senhora Riley. Isso significava que ela teria de fazer uma viagem à loja, que não ficava muito longe, mas com a sua perna dorida e a mancar, a caminhada poderia levar o dia inteiro. De repente, um barulho estranho veio da porta da frente. A fechadura trancada clicou, como se uma chave tivesse sido rodada. As dobradiças enferrujadas rangeram. A senhora Riley congelou no seu banco, ouvindo atentamente o que estava a acontecer. Ladrões? Não, eles não usariam chaves, pois não? Talvez o Simon tenha voltado. Mas o seu carro seria visível da janela. A mulher tremeu de medo ao ouvir passos confiantes que, a julgar pelo som das tábuas do chão a render, se dirigiam para a cozinha. O que se passa aqui? Exclamou o homem que entrou, olhando para a idosa perplexa. Olá, foi tudo o que a senhora Riley conseguiu dizer. O primeiro olhar ao convidado enviou-lhe um arrepio pela espinha e fez o seu coração falhar uma batida. O rapaz parecia não ter mais de 25 anos, alto e magro. No entanto, a visão dos seus músculos tensos sob o blusão leve transmitia uma sensação de força física. Os seus olhos eram como brasas acesas que penetravam fundo na sua alma, carregando histórias de crueldade e sobrevivência que eram insondáveis. A expressão sombria, mas inteligente, no seu rosto revelava que este jovem tinha testemunhado mais do que a sua cota parte em tão tenra idade. A senhora Riley notou as tatuagens da prisão e ficou ainda mais assustada, incapaz de compreender como este homem tinha acabado ali. Ela tinha certeza de que nunca o tinha visto antes. Está a tentar roubar alguma coisa daqui? Um sorriso amargo brincou nos seus lábios estreitos. O meu filho comprou esta casa para mim, disse a senhora Riley, ganhando coragem. Ah, sério? Então, enquanto eu estava na prisão, alguém já revendeu o meu casebre? O estranho abanou a cabeça. Na prisão? Perguntou a senhora Riley. Sim, por 4 anos. Dei um pontapé num figurão e, a julgar por uma sentença tão grande, devo tê-los deixado aleijados, respondeu uma voz sinistra. Oh, meu Deus! Eu não tirei nada daqui, está tudo como está. Só arrumei um bocado. Talvez tenha sido um erro. Vou ligar ao meu filho. Não há rede de telemóvel aqui, o ex-presidiário abanou a cabeça. A senhora. Riley calou-se, encolhendo a cabeça nos ombros. Ela não sabia o que fazer naquela situação. O que poderia ela, uma mulher idosa, fazer contra um homem jovem e intimidante? Desculpe, disse a senhora Riley em voz baixa. Eu não tenho para onde ir. A minha casa fica longe, ou melhor, ficava. Posso pelo menos esperar no jardim, na cadeira, pelo meu filho, enquanto resolvemos o que fazer?
O estranho franziu o sobrolho para ela com um olhar severo. Algo nas suas palavras não lhe agradou, escurecendo o seu humor. A senhora Riley encheu-se de medo, esperando que o estranho a golpeasse na cabeça e acabasse com tudo. Ela até fechou os olhos, mas em vez disso ouviu o homem sentar-se silenciosamente ao seu lado. Não tenhas medo. Que tipo de besta pensas que eu sou, para te pôr na rua? Veio uma voz suavizada. O meu nome é Brian. Não assumas que só porque estive na prisão, sou necessariamente um assassino. A senhora Riley abriu os olhos, incerta, olhando para o seu interlocutor. O rapaz tentou sorrir de forma tranquilizadora, levantando as palmas das mãos abertas. O seu rosto era, na verdade, agradável, até bonito de alguma forma. Ele parecia habituado a franzir o sobrolho a maior parte do tempo, e raramente tinha irradiado amizade ultimamente. Queres um chá, então? Perguntou a senhora Riley cautelosamente. Isso seria ótimo, ele acenou. Infelizmente, não me resta muito chá. Não faz mal, eu passei pela cidade e comprei algumas provisões. Brian gesticulou em direção à mochila que estava no corredor. A senhora Riley queria começar a cozinhar, mas o convidado, observando a sua dificuldade em mover-se, Brian não lhe permitiu agitar-se. Ele tomou o assunto nas suas próprias mãos, pondo uma chaleira velha no fogão e preparando um jantar simples. Descobriu-se que ele era o proprietário anterior da casa, antes de ir para a prisão. E eu acabei lá por acaso, disse o rapaz enquanto fatiava a salsicha. Podes imaginar? Eu defendi uma rapariga. Estava a andar na rua à noite e vi duas pessoas assediá-la, arrastando-a para o carro deles. Eu defendi a rapariga e bati-lhes. Quem diria que entre os filhos de pais ricos poderia haver violadores? Que horror, a senhora Riley abanou a cabeça sinceramente. Então, cumpriste pena por algo que não fizeste. Tantos anos de tormento. E a rapariga? Ela não testemunhou em tribunal? Ela desapareceu para algum lado. Deve ter fugido com medo. Bem, o principal é que ela não foi magoada, espero eu. A minha noiva, com quem eu vivia, só me visitou 2 vezes. Ela passou-me um papel para assinar. Agora percebo, ela vendeu a casa depois disso. Mudou de endereço. Na verdade, eu fui à cidade para ver, não apenas para comprar mantimentos. Então é tudo ilegal, exclamou a senhora Riley, levantando as mãos. Claro que é, mas se o caso for a tribunal, eles vão acreditar nela, não no ex-presidiário. Cumpri 4 anos e não há como remover tal estigma, respondeu ele. Tenho a certeza de que há alguma ajuda disponível. És uma mulher maravilhosa, senhora Riley. Na sua idade, ainda acredita em contos de fadas, ele sorriu. A noite aproximou-se sem darem por isso. Eles terminaram o jantar e depois instalaram-se confortavelmente na sala de estar. A propósito, eu sou órfão, Brian continuou a história interrompida, arranjando a TV. Desde os meus primeiros anos, por assim dizer, estive por minha conta. Não conheci a minha família, nunca vi os meus pais. Depois apaixonei-me pela Megan, a minha noiva, que tinha vendido esta casa. Tenho tanta pena de ti, disse a senhora Riley, abanando a cabeça tristemente. Eu tenho um filho, e não sei que tipo de pessoa terias de ser para entregar o teu próprio rapazinho a um orfanato. Sem ofensa, senhora Riley, mas o seu filho não estava muito preocupado quando a mandou para cá. Bem, é apenas temporário. Agora ele vai pagar as suas dívidas e depois vai encontrar uma casa melhor. Brian franziu as sobrancelhas, incrédulo, mas não discutiu. Por que chatear uma mulher idosa desnecessariamente? Era claro para ele que o filho imprestável deixaria a sua mãe para viver os seus dias numa aldeia de barracas, esquecida por todos. Bem, está bem, se é esse o caso. Mas, honestamente, se eu tivesse pelo menos uma alma gêmea, não a abandonaria nem me recusaria a ajudá-la. Vais ver, ele também não me vai deixar, suspirou a senhora Riley amargamente. A velha TV mostrou faixas de cor, e um som abafado veio dos altifalantes roucos.
Brian cantarolou contente, pondo cuidadosamente a TV de volta no lugar. Bem, é possível viver. As coisas vão melhorar pouco a pouco, ele sorriu. Francamente falando, não sei quando o Simon virá. Vou perguntar na aldeia, talvez alguém tenha um telefone, disse a senhora Riley com uma expressão culpada. Não te preocupes, fica o tempo que precisares. Há muito espaço. Eu durmo no sofá, tu dormes no quarto. Assim, eles começaram a viver juntos, a mãe abandonada e o ex-condenado. De fora, poderia pensar-se que o neto tinha vindo visitar a sua avó. O rapaz revelou-se habilidoso e trabalhador, e rapidamente limpou o quintal que tinha sido deixado ao abandono durante 4 anos. Brian arranjou um emprego como carregador e lentamente começou a fazer reparações na casa. Dói muito? Perguntou ele mais uma vez quando viu a senhora Riley esfregar o joelho. Um pouco. Se não fosses tu, teria piorado, respondeu a mulher. Amanhã vamos ao médico outra vez. Oh, vá lá, não te quero incomodar. Está decidido. Vou chamar um táxi e não teremos de nos empurrar no autocarro. Não discutas, não vais mudar a minha opinião. E se for preciso, disse o rapaz com uma cara sinistra, arrasto-te até ao clínico geral pela mão. A senhora Riley apenas sorriu embaraçada com a piada, pensando na sorte que teve em tê-lo conhecido. Ele estava sempre a ajudar e a cuidar, nunca a repreendendo por invadir a sua casa. E tudo estaria bem, mas a saúde da mulher estava a piorar a cada dia. Já não eram apenas os seus joelhos, e aparentemente, o estresse dos últimos meses tinha abalado o corpo. Bem, senhora Riley, não tenho nada para agradar, disse o seu médico. Sabe, não se pode melhorar nada na sua idade. Se ela precisar de medicamentos ou procedimentos, diga-me, eu arranjo tudo, interveio Brian. Jovem, infelizmente, procedimentos ou comprimidos para a velhice ainda não foram inventados, o médico encolheu os ombros. Brian afundou-se na sua cadeira. As palavras entristeceram-no, porque na vizinha inesperada, ele tinha finalmente encontrado o calor familiar que nunca tinha visto na sua vida. Até parecia que a vida começava a melhorar, e agora isto. Descanse, menos estresse, menos esforço e muitas emoções positivas, acrescentou o médico, estendendo uma receita de analgésicos para o joelho. Brian ajudou a senhora Riley a preparar-se e, tomando-a cuidadosamente pelo braço, levou-a até a saída do hospital. No caminho, eles ficaram em silêncio, cada um pensando nos seus próprios pensamentos. Quando voltaram para casa, o homem imediatamente pôs a senhora Riley na cama, proibindo-a de se preocupar com as tarefas domésticas. Ele levou o conselho do médico demasiado a sério, decidindo rodear a senhora Riley com o máximo de cuidado possível. Brian estava prestes a ir à loja, quando de repente ouviu o som de um motor mesmo debaixo das janelas. O carro buzinou um par de vezes, e depois um homem carrancudo saiu. Ele nunca tinha visto o Simon, mas adivinhou imediatamente quem finalmente apareceu para os visitar. Durante todo este tempo, a senhora Riley, quase todos os dias, lembrava-se do seu filho, que não enviava um cêntimo para viver. Bem, olá, cumprimentou o convidado indesejado, saindo tristemente para a varanda. Quem diabos és tu? Simon ergueu uma sobrancelha, surpreendido. O dono da casa. Ah, deve ser o condenado com quem a Megan costumava namorar, murmurou Simon, recordando uma conversa de há muito tempo. Não queres perguntar como está a tua mãe? Perguntou ele com reprovação. Não é da tua conta. Simon queria entrar em casa, mas Brian empurrou-o, fazendo-o quase dar uma cambalhota pelos degraus altos. Estás louco? Queres ir para a prisão outra vez? Vou chamar a polícia imediatamente. Vais escrever uma carta? Os telefones não funcionam aqui. Se for preciso, eu vou. Por que não lhes contas sobre a fraude imobiliária? E sobre como enganaste a mãe idosa sem qualquer remorso, disse Brian ameaçadoramente. Como se eles se importassem com velhas, Simon franziu o sobrolho. Ele tentou mais uma vez entrar, mas Brian empurrou-o novamente, desta vez com mais força. Simon tropeçou,
lutando para manter o equilíbrio, agarrando-se ao poste mais próximo com a sua mão. Ouvindo o barulho, a senhora Riley foi até a janela e quase chorou com as palavras duras do seu filho. Simon, não discutam, gritou ela, abrindo a janela de vidro. Bem, olá, mãe, ecoou imediatamente o filho covarde. Diz isso antes ao teu vigia. Estás aqui para me ires buscar? Já passaram meses desde que a casa foi vendida. Encontraste alguma coisa? Ainda não encontrei nada, disse o homem brevemente. Quando Brian ouviu isto, apenas cantarolou. A senhora Riley sentiu as suas pernas enfraquecerem. Parece que Brian tinha razão. O seu filho, aparentemente, não tinha intenção de a levar da aldeia. Por que vieste, então? Disse a mãe com a voz descaída. A esta coisa. Eu queria pedir dinheiro. Bem, um empréstimo, claro. O trabalho não está a correr bem. Até ao próximo mês, e depois tudo voltará ao normal, disse Simon. Tu levaste o meu cartão com a minha pensão e levaste todas as minhas poupanças. O que mais queres? Disse a senhora Riley, quase a chorar. Talvez tenhas mais algum dinheiro escondido? Tu és completamente louco, Brian arquejou com esta insolência. O ex-condenado tinha visto muitos canalhas atrás das grades, mas nunca tinha encontrado uma escumalha como Simon. Por isso, não tinha mais intenção de falar com ele. Brian moveu-se ameaçadoramente na sua direção, levantou-o pelo colarinho e atirou-o com força em direção ao portão. Vou processar-te, gritou Simon, levantando-se apressadamente do chão. Força, se a tua consciência o permitir. A ferver de raiva, Brian avançou novamente em direção ao homem insolente, mas Simon percebeu que não conseguia igualar a força do jovem, por isso correu imediatamente para o carro. O motor rugiu com raiva, o tubo de escape espirrou fumo azul, e Simon foi-se embora. Não quero sequer o teu espírito aqui nunca mais, gritou o furioso Brian atrás dele. Depois ele correu para dentro de casa para verificar o bem-estar da senhora Riley. Ele temia que o comportamento do filho tivesse um impacto irreparável na sua mãe. Mas ele encontrou a senhora Riley sentada num banco. Ela olhava tristemente para a distância, contendo as lágrimas que se tinham acumulado nos cantos dos seus olhos. Desculpa, mas às vezes não me consigo controlar. É como daquela vez em que aqueles dois tentaram ofender a rapariga. Está tudo bem, está tudo bem. Sabes, é como se os meus olhos se tivessem finalmente aberto para ele. Como é que um menino engraçado cresceu para ser assim? Não sei, senhora Riley. Acho que erraste em algum lado na sua educação, o homem encolheu os ombros. Podia ter sido rude dizer aquilo, mas ele não conseguia esconder a sua atitude em relação ao filho dela. Bem, não houve educação nenhuma. Às vezes eu trabalhava para lhe dar as melhores coisas, e pensei que seria suficiente. Mas estava errada, e agora estou apenas a lidar com isso. Não estejas triste, tudo se vai resolver, respondeu ele. Tu és um bom homem, no entanto. Nunca viste afeto na tua vida, foste injustiçado pelo destino, mas cresceste direito. Tive sorte em encontrar-te na minha velhice. Por favor, ajuda-me a ir para minha cama, estou a ficar um pouco desconfortável. Brian deu imediatamente a sua mão à mulher mais velha. A senhora Riley acomodou-se e adormeceu, enquanto Brian foi à loja, com a intenção de cozinhar algo saboroso para o jantar, para animar. Vários dias se tinham passado desde a chegada de Simon. A senhora Riley não tinha conseguido sair da cama, passando cada vez mais tempo a dormir. Os comprimidos ajudavam a aliviar a dor no seu joelho, mas o seu corpo exigia cada vez mais descanso. O pior era que Brian não podia influenciar a situação, por isso ele tentava, pelo menos, não perturbar a mulher, proporcionando a oportunidade de passar os últimos dias em paz e conforto. Brian, vem ter comigo, por favor, disse de repente a senhora Riley com uma voz fraca, quando ele mais uma vez passou pelo quarto. O que se passa? Perguntou ele, preocupado. Nada, sorriu a senhora Riley fracamente. Tenho um pedido. Há uma pequena coisa que é fundamental para mim. Há um barracão na minha antiga casa,
na ponta extrema do terreno. Eu fiz lá um esconderijo, pois o meu coração sentiu que viria a ser útil. O Simon vendeu a casa, mas tenho a certeza de que ele não olhou para o barracão. Uma única lágrima rolou, fazendo a senhora Riley sentir-se embaraçada com a sua própria sentimentalidade. Ela limpou-se com o seu lenço, acalmou-se um pouco e continuou: há uma pequena caixa lá, debaixo das tábuas do chão. Trar-me-ias? Ficar-te-ei grata para sempre. Senhora Riley, não se preocupe. Vou entregá-la da melhor forma, prometeu Brian, pegando na sua mão. Vou agora mesmo. Diz-me apenas a morada e o local exato onde a caixa está. Meia hora depois, o jovem estava no autocarro. A estrada levou várias horas, porque Simon levou a sua mãe idosa para demasiado longe da cidade. Quando ele caminhou pelo bairro, as suas sobrancelhas ergueram-se ao ver mansões ricas. O jovem já suspeitava antes que a senhora Riley era uma mulher rica, mas só agora ele percebeu verdadeiramente o quanto. E ele tem a coragem de vir ter com ela para exigir mais dinheiro. 1/10 do que ele obteria pela venda de uma casa como aquela devia durar-lhe vários anos, pensou o ex-condenado. O barracão estava, de facto, no lugar onde a senhora Riley tinha indicado. Era uma estrutura em ruínas na linha de fronteira entre os terrenos. Não tinha sido demolida porque ninguém precisava dela, e não atraía a atenção de ninguém, porque estava escondida nos arbustos. Brian olhou cautelosamente à sua volta para ver se alguém estava a observar. Não havia transeuntes por perto. Podia não haver melhor momento. O barracão estava destrancado e ele deslizou cuidadosamente para dentro. A caixa estava escondida bem no fundo do edifício, debaixo de um capacho discreto. Uau, um esconderijo de facto, sussurrou ele, examinando a caixa aninhada no recesso. A senhora Riley é uma mulher engenhosa. Por que não alugar um cofre num banco? A caixa esculpida estava fechada à chave e era bastante pesada. Ele questionou-se sobre o que poderia estar escondido num esconderijo tão estranho. Ele tinha originalmente assumido que a mulher idosa guardava cartas ou fotos lá, mas a julgar pelo peso, não era papel. Brian pegou na caixa debaixo do braço e estava prestes a sair, quando de repente ouviu uma tosse persistente. Pensei que estava a imaginar coisas, disse o homem que estava perto do barracão. Um homem de meia-idade com um corte de cabelo arrumado e óculos de aro fino observava Brian com olhos profundos e perscrutadores, como se decidisse o que fazer com ele a seguir. Não pense que sou um ladrão, disse Brian, percebendo imediatamente o quão suspeito ele devia parecer. Bem, como lhe chamarias então? Acenou o homem, indicando a caixa nas mãos do ex-condenado. Deixe-me explicar. Fui enviado pela antiga proprietária da casa, a senhora Riley. Ela tinha algo importante aqui. Ela não pôde levá-lo antes de se mudar, por isso ela pediu-me para lhe trazer. Isso não soa convincente até agora. O homem que me vendeu a casa afirmou que a sua mãe tinha falecido há muito tempo. Isso não é verdade. O Simon, o filho da senhora Riley, mudou-a para uma aldeia remota. Ele vendeu a casa para pagar as suas dívidas. Agora ela vive comigo, mas está doente e velha. Temo que este possa ser o seu último pedido. O Dr. Harvey, o cirurgião que tinha comprado a casa, olhou com desconfiança para o jovem e ponderou se deveria ou não ligar para a polícia. Talvez ligar para a esquadra de serviço devesse ter sido a sua primeira ação, mas o Dr. Harvey estava muito curioso sobre o que o ladrão tinha andado a procurar no velho e desnecessário barracão. Acredite em mim, a última coisa que eu quero agora são problemas com a polícia. Eu não arriscaria a minha liberdade apenas para roubar uma caixa obscura. Brian abanou a cabeça. Eu poderia ter trazido a senhora Riley aqui, mas ela tem se sentido demasiado doente ultimamente. Mal se consegue levantar da cama. Não é preciso. Eu não reconheceria a antiga proprietária de qualquer maneira, e qualquer velhinha poderia fingir ser a antiga proprietária, respondeu o cirurgião. Brian sentiu a hesitação do homem em chamar a polícia. Ele estava prestes a fazer outra tentativa para o convencer da sua honestidade, quando de repente a porta da frente da mansão se abriu, e uma jovem rapariga apareceu no limiar.
Ela irradiava brilho e frescura, capturando a atenção de todos. Os seus traços faciais agradáveis pareciam criar uma harmonia mágica. Cabelo ruivo, espesso e sedoso, caía em ondas pelos seus ombros. Ana, por favor, vai para dentro. Acabo já, disse o senhor. Harvey. Pai, o que estás a fazer aqui fora? Começou a rapariga, mas depois o seu olhar caiu sobre Brian e ela congelou, cobrindo a boca com a palma da mão. Olá. Mais problemas não, Brian acenou, também reconhecendo na filha do cirurgião a rapariga que ele tinha salvo dos homens. Pai, é ele, murmurou Ana, os seus olhos encheram-se de lágrimas enquanto os eventos daquela noite terrível lhe passavam pela memória, fazendo os seus ombros frágeis tremerem mais uma vez. Do que estás a falar, querida? A rapariga correu pelos degraus abaixo, dirigindo-se confiantemente na direção deles. Ela estava vestida com chinelos de casa, uma t-shirt e calções leves, limpando as lágrimas que escorriam pelas suas bochechas. O meu salvador, disse ela, correndo para Brian e abraçando-o. Desculpa eu ter desaparecido no outro dia. Nem sequer tive a oportunidade de te agradecer. Foi tão assustador que nem me lembro como cheguei a casa. Foi tudo uma confusão. Está tudo bem, o principal é que ficaste segura, sorriu o jovem, abraçando-a gentilmente de volta. E então, o Dr. Harvey ergueu uma sobrancelha, se bem percebi. Sim, pai. Foi ele quem me salvou daqueles rufias no beco. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse aparecido. A propósito, como te chamas? Brian, o jovem apresentou-se. Obrigada. Se não fosses tu. Para onde foste? Andei à tua procura, sussurrou Ana. É uma história longa e desagradável, encolheu os ombros o convidado indesejado. Aqueles bandidos acabaram por ser filhos de pais ricos. Acusaram-me de atacar homens inocentes. 4 anos de prisão. Fui libertado recentemente. Conheci a antiga proprietária desta casa e ela mandou-me aqui. Lamento muito, disse a rapariga com a voz trêmula. Parece que te devo uma, disse o pai dela. Eu nem sabia o quão mal tinhas ficado depois de salvar a Ana. Honestamente, se eu soubesse, eu definitivamente ter-te-ia tirado de lá. Vamos para dentro, está a ficar frio. Pelo menos daremos um chá ao herói, disse a rapariga, pegando na mão de Brian. Eu gostava de ir para casa. A senhora Riley está lá sozinha, disse Brian, sobrecarregado pela atenção. Eu levo-te a casa mais tarde. Não te preocupes. Temos de, pelo menos, agradecer-te de alguma forma por tudo, o Dr. Harvey apoiou a iniciativa da sua filha. Eles arrastaram o jovem para dentro de casa, quase o forçando a juntar-se ao jantar. Brian estava um pouco tímido, mas concordou em respeitar os anfitriões. Ele contou as suas desventuras, omitindo os momentos mais pouco lisonjeiros, para não assustar a excitada Ana. Que horror, sussurrou Ana, depois de ouvir toda a história. Acontece por vezes. Até as pessoas mais próximas te abandonam, e por vezes completos estranhos estão dispostos a sacrificar as suas vidas, acenou o Dr. Harvey, olhando para Brian. O que aconteceu não deve ficar impune. Eu tratarei do Simon. Há um remédio para os que são como ele. Eu gostava que o fizesses, disse Brian, olhando para o seu relógio. Desculpem-me. Fiquei muito contente por vos conhecer, e se quiserem, aparecerei outra vez um dia destes. Mas a senhora Riley está lá sozinha agora. Tenho medo de a deixar por tanto tempo. Claro, como prometido, dou-te uma boleia à casa, disse o Dr. Harvey, levantando-se da mesa. Adeus, meu salvador, disse Ana, abraçando o rapaz à despedida. Aqui está o meu número de telefone. Não desapareças outra vez. Não vou, prometeu Brian, sorrindo. Os homens saíram de casa, entraram num carro elegante e partiram. Compreendendo a impaciência e a ansiedade do rapaz, o Dr. Harvey tentou conduzir no limite das velocidades permitidas. Aqui está a minha casa, alegrou-se Brian quando viu uma cabana familiar com uma luz fraca a arder na janela.
Aparentemente, a senhora Riley estava à espera do seu regresso, tendo ligado um pequeno candeeiro de cabeceira. Gostarias de a conhecer? Perguntou Brian. Claro. Vou verificar o joelho dela como médico também, disse o homem. Eles saíram do carro e entraram em casa. O convidado olhou pensativamente para a decoração pobre da casa, pensando em algo seu. Brian apressou-se imediatamente para o quarto. Acho que ela adormeceu, sussurrou ele, olhando para a senhora Riley, que tinha fechado os olhos. A mulher idosa ainda estava na cama, meio deitada e meio sentada sobre as almofadas. Nos dedos da sua mão direita, ela agarrava uma caneta. Brian, tentando não fazer barulho, colocou a caixa que tinha tirado do esconderijo na mesa de cabeceira e queria apagar a luz. Espera, disse o cirurgião em voz baixa. Ele aproximou-se da senhora Riley, inclinou-se sobre o seu rosto e depois pressionou os dedos num ponto do seu pescoço. O que estás a fazer? Perguntou Brian. Chegamos tarde. Ela partiu. O que queres dizer? Interrogou o jovem, atordoado, sem querer aceitar a triste realidade. Sem pulso, sem respiração também. Ela não parecia estar em agonia. É apenas a hora, disse o convidado, abanando a cabeça. Como pode ser? Disse Brian amargamente, sentando-se num banco. Ele estava a preparar-se para este dia há muito tempo, mas agora que a tristeza tinha entrado na casa, ele estava completamente confuso. Olha, acho que esta carta é para ti. O Dr. Harvey ficou por perto, percebendo que o homem precisava de apoio e distração dos seus pensamentos sombrios mais do que nunca. O quê? Disse Brian, incompreensivelmente. Uma carta para ti. O cirurgião estendeu-lhe uma folha amarelada que estava na mesa de cabeceira, debaixo do candeeiro. Com as mãos trêmulas, Brian aceitou a nota. Querido Brian, quero escrever-te esta carta para transmitir os meus profundos e sinceros sentimentos de amor e gratidão. Cada dia passado contigo foi um verdadeiro tesouro que aqueceu o meu coração até ao fim. As palavras não podem expressar o quão orgulhosa e feliz estou por ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa. Quero agradecer-te por iluminares a minha vida passageira com a tua presença e por trazeres tanta alegria e calor ao meu coração envelhecido. Estiveste lá para mim quando eu precisei de apoio, ajudando-me a atravessar um momento assustador, e espero ter sido capaz de te mostrar, nem que seja por um bocadinho, o que é uma família. Quero que saibas que, não importa onde eu esteja, o meu amor estará sempre contigo. Nunca te esqueças que és uma pessoa especial e única, capaz de trazer tanto bem. Não deixes que o peso do passado obscureça o teu presente, e por favor, sorri mais vezes. Deixo-te a minha humilde herança. A chave da caixa está na mesa, ao lado desta carta. Abre-a e dispõe do seu conteúdo como achares melhor. Com amor e carinho, a tua avó por afinidade. As últimas linhas ecoaram na mente de Brian. Ele não conseguiu conter as lágrimas e virou-se, de frente para a parede. O Dr. Harvey permaneceu em silêncio, mas ficou por perto, colocando gentilmente a sua mão no ombro de Brian. Ele tornou-se involuntariamente um participante neste momento muito privado, feliz por poder apoiar o jovem durante um momento tão vulnerável. Eles sentaram-se assim até que Brian, silenciosamente, pegou numa pequena chave e a inseriu na fechadura da caixa. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas, mas ele conseguiu evitar desatar a chorar. A fechadura clicou suavemente e a tampa esculpida abriu-se, revelando. Apesar do seu estado, Brian não conseguiu acreditar imediatamente nos seus olhos. Dentro da caixa havia uma coleção de joias de ouro, prata e pedras preciosas. O que ele viu deixou-o tonto. Por que é que ela mais deixou a mim? Como posso aceitar uma coisa destas? Sussurrou Brian. Foi a sua última vontade, feita em seu perfeito juízo e memória plena. Não duvides. A senhora Riley queria que tu as tivesses. Provavelmente como um agradecimento pelo teu cuidado altruísta. Eu gostava de poder trocar toda esta riqueza pela saúde dela, nem que fosse por mais alguns dias. A hora de toda a gente chega, Brian. Não te agarres a ela. Deixa-a ir para um mundo melhor. Continua com a tua vida,
tendo a memória de uma mulher tão bonita dentro da tua alma. O homem acenou, incapaz de encontrar palavras para se expressar. Ele estava grato por o Dr. Harvey estar ali num momento daqueles. Acho que a Sra. Riley esteve a colecionar estes tesouros a vida toda, mas não os confiou ao seu filho irresponsável. Tu podes lidar com eles com dignidade. Não tenhas medo, é um presente de coração. Tra-lhe a alegria vê-los trazer felicidade a alguém necessitado. Brian organizou uma cerimônia fúnebre generosa, convidando vizinhos e os poucos parentes que conseguiu encontrar através dos contactos do Dr. Harvey. A única pessoa que eles não contactaram foi o Simon. Brian não conseguia perdoar-lhe o seu comportamento. Depois do funeral, tudo o que lhe importava era a herança perdida. Ele até tentou processar, mas o Dr. Harvey defendeu-o e pôs o Simon no seu lugar. Agora, o Simon ficava a roer as unhas e a guardar ressentimento de todos à sua volta. 2 anos se passaram. Brian visitava o cemitério uma vez por mês para prestar a sua homenagem e partilhar atualizações sobre a sua vida com a Sra. Riley. Comecei o meu próprio negócio, e a tua herança não foi gasta em entretenimento. Brian terminou a sua história, tocando na pedra fria da lápide. Ganho bom dinheiro e sou um noivo respeitável, por assim dizer. Bem, como estás, querido? Ana aproximou-se silenciosamente. Não estejas triste. A Sra. Riley estará sempre no teu coração. 2 anos antes, ao saber da perda de Brian, Ana decidiu imediatamente apoiá-lo e ajudá-lo a superar o seu luto. Os jovens tornaram-se próximos durante este tempo. Eles conversavam muitas vezes, ligavam um ao outro, e depois não deram por isso quando começaram a namorar. A vida de Brian mudou realmente para melhor, e ele estava sinceramente grato à bondosa Sra. Riley, graças a quem tudo isto foi possível.